Olá, sou a professora Cecília. Vou fazer um vídeo sobre a história da construção da tabela periódica para o Prof. Kim. As tentativas de organizar a matéria em função das propriedades remontam à Grécia Antiga, durante a qual filósofos como Tales de Mileto, Heráclito, Anaximandro e Anaximenes conjecturavam sobre a divisão da matéria. O filósofo Empédocles consolidou a teoria dos quatro elementos. Platão e Aristóteles viram a postular a incluir um quinto elemento, que para Aristóteles seria a matéria que constituiu os céus. Platão foi o primeiro a postular que cada elemento teria uma forma específica e a possibilidade de transformação de um elemento em outro, um conceito que foi empregado na alquimia. Entretanto, tais conceitos não tinham fundamentação científica, e a partir do desenvolvimento do método científico começaram a cair em desuso, e a teoria alternativa para explicar a matéria começou a ser analisada. Em 1661, Robert Boyle publicou um livro que é considerado um marco na história da química, por negar a existência de elementos como constituintes da matéria e dar início a uma abordagem científica para a química, ao prover a primeira definição do elemento químico. Em 1789, Lavoisier ordenou e sistematizou um conjunto de observações e hipóteses que deu origem à química científica. Ele pegou e publicou uma lista com 33 substâncias elementares, isto é, não podiam ser decompostas em reações químicas, e das quais muitas fazem parte da tabela periódica atual. Lavoisier dividiu os 33 elementos em 4 grandes grupos: o de substâncias simples, metálicos, não metálicos, salificáveis ou terrosos. Com a sistematização da lei das proporções definidas por Proust e a lei da conservação da massa por Lavoisier, foi consolidado o conhecimento que permitiu o avanço da teoria atômica por John Dalton. Foi a primeira tentativa de organização no início do século XIX. Ele formulou o conceito de átomo como indivisível e imutável. E a lei das proporções múltiplas, pela qual os átomos se combinavam numa proporção fixa, permitiu o cálculo de massa atômica relativa dos átomos. Embora houvesse erros, os cálculos de alguns elementos, como o oxigênio, permitiu a identificação e a relação inequivocada entre os átomos. Em 1817, Doberein, ele observou que muitos elementos podiam ser agrupados em tríades, isto é, grupo de 3 em 3. A primeira tentativa da tríade foi do cloro, do bromo e do iodo. Mas uma tríade interessante é o lítio, sódio e potássio, que eles foram agrupados com base na reatividade e por serem frágeis. Ele observou que, quando arranjados pela massa atômica relativa, o segundo membro de cada tríade tinha aproximadamente a média do primeiro elemento com o terceiro. Outras propriedades, como o número atômico aí do lado, também foi identificado como uma particularidade matemática. O sódio, por exemplo, de número atômico 11, corresponde à soma do número atômico do lítio, 3, e o do potássio, 19. O número atômico do estrôncio também corresponde à soma do número de prótons do cálcio com o do bário, e assim por diante. Em 1843, um químico alemão, Leopoldo Gmelin, trabalhou com esse sistema e já tinha identificado 10 tríades, 3 grupos de 4 e um grupo de 5. Os grupos de 4 elementos, denominados tétrades, haviam sido identificados por Max Born, e o grupo de 5 elementos, denominado por pêntades, por Jean Dumas, que também publicou um artigo em 1857, descrevendo as várias relações entre os grupos de metais. Embora todas essas tentativas pudessem identificar relações em pequenos grupos, faltava um esquema que pudesse abranger todos. Em 1860, teve o primeiro congresso de química, onde teve a participação de 140 químicos. Teve uma discussão muito grande entre a definição de peso atômico e pesos equivalentes. E quem que estava presente nesse congresso? Mayer e Mendeleev. Só que em 1862, antes de Mayer e Mendeleev, um
um geólogo francês, Chantocoas, colocou os elementos químicos por ordem crescente de suas massas atômicas, numa linha espiralada de 45 graus traçada sobre a superfície lateral de um cilindro. A tabela planificada dele, em 2D, é muito confusa, porque ele também incluía íons e compostos além dos elementos químicos. Essa linha de 45 graus verificou que existem propriedades semelhantes situadas sob uma mesma geratriz do cilindro. Só que tinha também suas limitações. Ele tinha uma mistura de substâncias simples com compostas, a representação gráfica era complicada e era válido para número atômico inferior a 40. O parafuso telúrico, assim conhecido como a tabela de Chantocoas, é um cilindro na qual os elementos são colocados em linhas, né? E a mesma vertical apresentava as mesmas propriedades. E por que parafuso telúrico? Porque no meio do cilindro localizava o elemento químico telúrio. Porém, o seu artigo empregava termos muito complicados. Não tinha muito conceitos químicos e não incluía um diagrama. Como resultado, recebeu pouca atenção até o trabalho de Mendeleev. Em 1864, o químico Mayer, que estava no Congresso, publicou uma tabela de 44 elementos, só que arranjado pelo conceito de valência, que havia sido fundamentado 6 anos antes por Kekulé. Essa tabela ela foi interessante porque ela demonstrou que os elementos com propriedades similares, às vezes, compartilhavam as mesmas valências. Concomitantemente, William Oldring, em 1864, não só agrupou os elementos com base em suas características, mas também considerou as propriedades dos compostos formados por eles. Foi a tabela montada mais próxima de Mayer e Mendeleev, porque ele deixou espaços vazios. Tinha algumas irregularidades, mas ele notou que parecia haver uma periodicidade das massas atômicas entre os seus elementos. Ele aludiu à ideia de ter uma lei periódica, só que ele propôs a tabela periódica em valência dos elementos. Uma outra tentativa foi pelo John Newlands, que agrupou os elementos de 7 em 7. Newlands era músico, então ele notou que os elementos químicos eram listados em ordem crescente de massa, das propriedades químicas, ocorria em intervalos de 8, e ligou a periodicidade das oitavas na escala musical. Ele estabeleceu uma relação entre a propriedade dos elementos e a sua massa atômica, e a esse tipo de repetição com propriedades semelhantes chamou de periodicidade. Daí a origem do nome tabela periódica. Só que foi muito ridicularizada pelos contemporâneos de Newlands, em virtude da comparação da escala musical. A Sociedade Química se recusou a publicar o seu trabalho. Embora a tabela original proposta tivesse algumas falhas e contradições, a Royal Society somente reconheceu a importância de suas descobertas 5 anos depois de terem publicado o trabalho de Mendeleev. Só que, nessa época, como Mayer e Mendeleev estavam lá naquele congresso em 1860, eles começaram a montar tabelas periódicas independentes. Uma em 1869, a de Mendeleev, e outra em 1870, de Mayer. A tabela de Mendeleev foi a primeira versão. A de Mayer foi uma expansão que ele tinha feito em 1864 nas bases das valências. Ambos construíram tabelas listando os elementos químicos em linhas horizontais e colunas, pela massa atômica, começando uma nova coluna ou linha quando a característica dos elementos começava a se repetir. Mas Mayer foi o mentor do volume atômico. Ele mostrou a relação entre os volumes atômicos e as massas atômicas relativas. Não fez distinção entre elemento e compostos, corrigiu as massas atômicas relativas com a decisão do Congresso em 1860 e previu as propriedades dos elementos que ocupariam os lugares vazios. A tabela de Mayer
tinha espaços vazios, prevendo a existência desses elementos e prevendo as propriedades. Só que com Mendeleev foi que ele pegou e publicou uma forma atualizada da tabela. Mendeleev, ele forneceu informações detalhadas de suas previsões para elementos que havia notado estarem faltando, mas deveriam existir. Esses espaços foram subsequentemente preenchidos conforme os químicos descobriram os elementos naturais que existiam, como, por exemplo, o argônio, em 1894. Houve uma dificuldade em acomodar um novo elemento de acordo com a massa atômica na tabela periódica elaborada por ele. Devido à sua massa atômica ser superior do potássio, esse deveria possuir propriedades dos metais alcalinos, mas era inerte. Inicialmente especulou-se que o gás poderia ser uma molécula triatômica ou diatômica, o que não foi comprovado experimentalmente. E finalmente o elemento foi atribuído a um novo grupo, denominado gases nobres, quando outros com as mesmas propriedades foram identificadas. O reconhecimento e a citação da tabela de Mendeleev só vieram de duas decisões serem feitas. A primeira foi deixar espaços na tabela que pareciam corresponder ao elemento que ainda não havia sido descoberto. Ele não foi o primeiro a fazer isso, porém foi o primeiro a ser reconhecido usando a tendência em sua tabela para predizer as propriedades dos elementos faltantes, tais como o galho e o germânio. A segunda decisão foi ignorar ocasionalmente a ordem sugerida pelas massas atômicas e trocar elementos adjacentes, tais como telúrio e iodo, para classificá-los corretamente nas famílias químicas. Com o desenvolvimento das teorias das estruturas atômicas, parece que ele listou corretamente as famílias químicas, né? Em ordem crescente e número atômico, só que não do modo intencional. Com a descoberta do número atômico, né, no século XIX, só foi possível com a descoberta dos raios-x e da radioatividade, Ernest Rutherford, junto com Soddy, constataram que as emissões radioativas dos elementos resultavam em elementos químicos diferentes, o que levou a uma conclusão que a massa atômica não era uma propriedade do átomo adequada para indicar a periodicidade dos elementos químicos. Conforme Soddy disse, o mesmo elemento químico poderia ter a massa atômica diferente, em condições denominadas como isótopos. Moseley, o que demonstrou que a carga do núcleo do átomo é característica de um elemento, reordenou os elementos químicos. Ele descobriu uma relação entre as linhas espectrais fora da região visível com o número ordinal, denominado número atômico, que posteriormente constatou-se o número de prótons do núcleo. Quando os átomos foram arranjados de acordo com o número atômico, as inconsistências existentes na tabela de Mendeleev desapareceram. Devido ao trabalho de Moseley, a tabela periódica moderna está baseada no número atômico dos elementos químicos. Tá? Em 1945, um cientista americano, Seaborg, ele pegou e sugeriu a existência dos elementos actinídeos, que estavam preenchendo o subnível F, assim como os lantanídeos. Mas isso só foi possível com o desenvolvimento das teorias da mecânica quântica, da configuração dos elétrons dentro do átomo. Ficou muito evidente que cada linha, que é o período da tabela, correspondia a um preenchimento de um nível eletrônico dos elétrons. Átomos maiores tinham mais subníveis, portanto as últimas tabelas exigiam períodos constantemente mais longos. Além disso, acreditava-se que os actinídeos formavam-se uma quarta linha no subnível D. Os colegas de Seaborg sugeriram que ele não publicasse tal sugestão, que poderia arruinar sua carreira. Mas, graças a essa sua descoberta, ele ganhou um prêmio Nobel, em 1951. Os elementos químicos foram dispostos nas tabelas, dependendo da descoberta e as condições que eles tinham na época. Nessa linha do tempo, nós temos a tabela desde Lavoisier, apesar de eu ter falado desde a época dos gregos, mas foi Lavoisier que começou a catalogar os 33 elementos. Daubrey, Chantocoaz, Newlands, Mayer, Mendeleev, Moseley e Seaborg com os elementos químicos, né, com os grupos dos actinídeos. Muito obrigada e até mais.
Ah, tem que gravar de novo.